Os cristãos deveriam usar Alá, na tradução da Bíblia, escrito por Joshua Massey. Joshua Massey é antropólogo, linguista e missiólogo, trabalhando entre muçulmanos asiáticos desde 1985. Ele publicou vários artigos missiológicos sobre plantação de igreja e etnografias sobre rituais do Islã popular. Fonte: adaptado de Joshua Massey, Should Christians Use Allah in Bible Translation? Os cristãos deveriam usar Allah, na tradução da Bíblia, de Serving in Mission Together, servindo juntos em missões. Texto usado com permissão. A questão sobre traduzir Deus como Allah é fortemente debatida em países não árabes, onde muitos cristãos sinceros estão convencidos de que Allah é um Deus falso. Ironicamente, esse debate não existe para cristãos árabes, que têm continuamente traduzido Elohim e Theos, os principais termos para se referir a Deus no hebraico e no grego bíblicos, como Allah, desde as mais antigas traduções bíblicas árabes conhecidas do século XVIII até hoje. A maioria dos estudiosos concorda que Allah é a forma arabizada de Elah do aramaico bíblico, correspondente ao hebraico Eloah, que é o singular de Elohim, uma palavra genérica para Deus usada por todo o Antigo Testamento. Em inglês, a Bíblia usa Elah e Elohim tanto para o Deus Altíssimo quanto para falsos deuses. O português usa um D maiúsculo ou minúsculo para distinguir entre esses dois. Em contraste, os muçulmanos nunca usam Alá para se referir a um Deus falso, mas somente para o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os escritores muçulmanos têm usado Alá em suas citações da Bíblia cristã desde o IX século. Estudiosos judeus também têm traduzido Elohim Elah como Alá, desde as mais antigas traduções árabes conhecidas da Torá, desde o século IX até hoje. Assim, apesar das aparentes diferenças de como a pessoa de Deus é compreendida de acordo com o conteúdo bíblico e do Alcorão, os judeus, os cristãos e os muçulmanos de fala árabe têm se dirigido a Deus como Alá durante os últimos 14 séculos. Não obstante, muitos missionários sinceros que procuram ser bíblicos tendem a rejeitar todas as formas terminológicas, culturais e religiosas que eles interpretam como islâmicas, mesmo que sejam elementos judaico-cristãos de origem bíblica. As questões da terminologia para Deus são particularmente complexas quando se trabalha com muçulmanos em países em que não se fala. O árabe e os cristãos usam termos alternativos para Deus. Milhões de cristãos, de origem árabe ou não, adoram a Deus como Allah. Por exemplo, os 30 milhões de cristãos javaneses e sundaneses na Indonésia. Apesar disso, outros cristãos que não são de origem árabe tendem a ter forte aversão ao uso de Allah para Deus quando não estão cientes de sua história e de seu amplo uso no corpo de Cristo. É muito fácil entender erroneamente qualquer termo quando não sabemos o idioma ou o contexto mais amplo de seu uso. Da mesma forma, é igualmente fácil evitar falar da história problemática de muitos termos que não são de origem árabe e que os cristãos usam para Deus. A palavra inglesa God, Deus, por exemplo, vem do termo germânico pagão Gott, que era usado como nome próprio para a suprema divindade teutônica Odin, que vive no topo da árvore mundo e criou os primeiros humanos com sua esposa, Freya, uma deusa loira, de olhos azuis, deusa do amor, da fertilidade e da beleza. Deveriam pessoas de fala inglesa, por causa disso, parar de se dirigir ao Altíssimo como God? Apesar de sua origem pagã e seu presente uso tanto para falsos deuses quanto para o Altíssimo, God, quando escrito de forma maiúscula, é geralmente entendido por pessoas de fala inglesa como o Deus da Bíblia, e por isso perfeitamente aceitável para os cristãos de fala inglesa.
Por outro lado, a palavra Alá compartilha as mesmas raízes semíticas que o hebraico e aramaico bíblico. Não. É atualmente usado para denominar falsos deuses e é claramente compreendido por todos, cristãos e muçulmanos árabes, como o Deus da Bíblia. Alá é, por essa razão, um termo perfeitamente aceitável para muçulmanos e cristãos de fala árabe. Embora o uso de Alá não seja um problema para os cristãos de fala árabe, muitos cristãos que não falam árabe têm dificuldade em separar o termo de seu significado definido pelo ensino islâmico. Acredita-se que, se não usarmos um novo termo, os muçulmanos terão um conceito errôneo da natureza de Deus, como revelado na Bíblia. Os cristãos que advogam o uso de Alá entre muçulmanos, que vivem em países onde não se fala o árabe, argumentam que a introdução de termos estranhos para Deus criará imensas barreiras na comunicação, talvez até garantindo que um movimento de plantação de igrejas verdadeiramente local nunca ocorrerá. Eles dizem que a tarefa não é descartar esses termos tão facilmente reparáveis, mas preenchê-los com significado bíblico. Quanto mais a compreensão de Alá por parte de um muçulmano for formada pelas Escrituras, tanto mais bíblica se tornará sua teologia de Deus. Preencher palavras familiares com novos significados, em vez de lançá-las fora como algo irreparável, é algo que a Igreja tem sabiamente feito desde o início. Por exemplo, logos, a palavra, era usado há muito tempo por estoicos pagãos para descrever a alma divina do mundo. Assim como Elohim e Elá, o uso não judaico do grego, theos, não denotava uma divindade específica no primeiro século, mas uma totalidade politeísta de deuses, com Zeus sendo o pai dos deuses e homens, como a Bíblia testifica em Atos 14.11. Apesar disso, os escritores do Novo Testamento não temeram usar logos, João 1:14, ou theos, que ocorre 1343 vezes no Novo Testamento e é traduzido como Deus 1320 vezes. Por isso, se o objetivo do tradutor é aparelhar a Bíblia de forma a ser bem recebida como as boas novas pelos leitores muçulmanos, a solução para essa situação difícil não é necessariamente evitar o termo Alá. Apesar da oposição de alguns cristãos de fala não árabe, Alá tem sido um termo aceitável na tradução bíblica para milhões de cristãos árabes e não árabes por mais de um milênio, e permanece assim para os leitores muçulmanos ainda hoje. Nota do editor: ninguém ganha a amizade de um muçulmano apenas com argumentos lógicos. Os muçulmanos têm uma percepção diferente do caráter de Deus do que aquela ensinada na Bíblia. Assim como nós, cristãos, precisamos crescer no entendimento de quem é Deus, precisamos ajudar nossos amigos muçulmanos a compreendê-lo melhor. Se este vídeo com estas informações foi bom para você, compartilhe agora mesmo em suas redes sociais ou pelo WhatsApp com seus contatos.